diz que sim, e que parece que Karen quer tomar chá com ela, e pergunta o que ele acha, e que tem certeza que a Karen a odeia. Ele disse que acha que algo está muito suspeito, mas que ela deveria convidá-la mesmo assim. Abigail pergunta por quê, e ele diz que acha que ela está tramando alguma coisa, se ela vai aprontar alguma de qualquer forma, então é melhor que seja dentro do palácio, onde ele pode ver. Então ela diz que vai preparar uma festa do chá sem se preocupar com nada, e a animada diz que finalmente vai fazer amigas, e vai poder ir em piqueniques e fazer compras com outras jovens damas. Chateado, Verity pergunta se não é suficiente. Ela pergunta o quê, e ele diz que seu amigo, se ele não é suficiente, e que se lembra como se fosse ontem quando ela disse que ele é seu amigo mais confiável, e pergunta se era o único que levava a sério a amizade. Ela diz que é claro que ele é o seu melhor amigo, mas também é importante ela se socializar com outras jovens damas, mas ele diz que ela é a sua única amiga, deixando ela comovida. Ela coloca a mão no espelho enquanto pensava quão bom seria se ela pudesse colocar a mão no ombro dele, então pede desculpas para ele, e diz que ele provavelmente é mais solitário do que ela por viver dentro do espelho, e pergunta se deve faltar à festa do chá, e que ele, seu amigo, é mais importante do que algo assim. Ele pergunta se é realmente importante assim para ela, e pergunta se mesmo que consiga amigas, não vai lhe abandonar. Ela diz que é claro que não, e promete. Ele diz que então ela pode ir para a festa do chá já que não é bom ser uma excluída da sociedade, e ela diz que seria bom se houvesse alguém para conversar com ele quando estivesse sozinho. Ele diz que não tem problema, e que será melhor manter suas habilidades em segredo já que poderia os colocar em perigo. Ela diz que é verdade que ele é bem útil e poderoso, e Severian, aquele filisteu, com certeza o levaria e o faria trabalhar até morrer, e que era sem chance dela permitir isso. Ela diz que ainda deve existir uma pessoa confiável, e pergunta se pode contar para Blanche sobre ele. Ele diz que não precisa, e que ela já te mostra ela com frequência, então não tem tanta vontade de vê-la com mais frequência do que já vê. Furiosa, ela pensa que ele é um maldito ingrato, se perguntando como ele pôde dizer algo assim. Ele então diz que parece que o Severian chegou. E diz que a sorte é dela, e dá boa sorte para Abigail que ficou mais próxima do Severian, e ela pergunta se não tem jeito de encher ele de porrada. Ela então vai ver o Severian, ele pergunta se atrapalhou o seu descanso, mas ela diz que não, e que sem problemas, mandando ele entrar. Já sentados, ela dá a mão para ele, e ela pensa que é para ele segurar sua mão logo por 30 minutos e ir embora. Vendo que ele não segurou a sua mão, ela olha confusa para ele, e percebe que ele lhe encarava, se perguntando qual é o problema dele. Ela pergunta o que foi, e se há algo errado. Ele pergunta se ela fez o design do vestido que está usando também, e que Blanche está sempre usando esse estilo também, perguntando se o nome era vestido chemise. Ela diz que sim, e que desenhou o da Blanche também, dizendo que ficou bem bonito na Blanche. Ele diz que é bem estranho para ele, que ela trata com tanto afeto mesmo que não tem uma única gota de sangue em comum. Como pensou, ela pensa que a relação do antigo casal real devia ser ruim. Ele diz que ouviu que ela fará a abertura de uma festa do chá com a princesa, tendo certeza que não tem nenhuma experiência, perguntando se não vai ter problema. Ela pergunta como ele sabia, e pensa que então, ele não era completamente sem interesse na Abigail. Mas ele deixa ela em choque ao dizer que já que a rainha não tem amigos, pensou que esse seria o caso. Essas palavras foram muito dolorosas para ela, doía ainda mais vindo de alguém que não tem amigos também. Ela disse que isso não era verdade, e que também tem amigos, e um é bem próximo. Ele ficou surpreso e disse que nunca ouviu falar dele, perguntando quem é. Ela diz que é um segredo, e de qualquer forma, tem um, se perguntando se ele estava com inveja. Ficando cabisbaixo, ele diz que espera que ela possa te apresentá-lo depois, e de qualquer forma, para por favor, te falar se tiver algum problema na preparação da festa. Ele se levanta dizendo que ouviu que a jovem dama Stoke comparecerá, então diz para ela ter cuidado, e que vai aumentar a segurança só por precaução, então pede que ela lhe dê licença, deixando ela confusa. Ela se pergunta se ele vai embora assim,
e então corre e puxa a manga da blusa dele pedindo para que espere um pouco. Gaguejando e envergonhada, ela pergunta se não vão segurar as mãos hoje. Ele diz que pensou que ela não gostaria de ficar de mãos dadas já que pisou no seu pé durante a refeição. Com a voz trêmula, ela diz que não foi por causa das mãos dadas, e que não gostou que as pessoas pudessem os entender mal. Ele diz que entende, e que apesar que fez aquilo de propósito, vai ter cuidado a partir de agora. Ela pergunta se por acaso ele estava tentando lhe provocar. Ele disse que pensou que poderia ser uma forma de diminuir os rumores da relação ruim deles, e que, claro, foi divertido ver sua expressão também. Dando um leve sorriso, ele então diz que se esse é o caso, então é para ela segurar sua mão. Os dois então voltam a ficar sentados de mãos dadas. Ela pergunta para ele se está tranquilo para segurar as mãos de mulheres agora. Ele diz que consegue segurar as suas, mas ainda é impossível segurar de outras, e só de pensar nisso, lhe causa repulsa. Então ela pergunta o que acha de praticar com outras mulheres além dela, e que tem certeza que haverá uma hora que será necessário dançar com outras, mas antes de terminar de falar, ele a interrompe dizendo que não haverá. Ela se pergunta se ele precisa ser tão seco na recusa, e diz que mesmo assim, perguntando se não é inconveniente ir até o seu quarto toda noite sendo que está tão ocupado com os assuntos governamentais. Ele então pergunta se isso significa que ela deseja compartilhar o mesmo quarto com ele. Nervosa ela então grita o que, e aí se afasta dele imediatamente dizendo não, e que jura que não era a intenção. E como disse antes, não tenho o menor interesse em fazer aquilo com Vossa Majestade, nem um pouquinho mesmo, então diz para ele não se preocupar, deixando ele em choque. Ela fica ansiosa pensando que ele não acredita nela, se perguntando se parece uma pervertida para ele. Com a voz trêmula, ela então pergunta se ele não lhe falou antes, para não se aproximar dele e viver como se estivesse morta. E que não tem o menor pensamento em compartilhar o mesmo quarto, e que gosta de dormir sozinha já que é confortável, dizendo para ele ficar tranquilo. Extremamente nervosa, ela diz para ele confiar nela, já que realmente não gosta de Vossa Majestade. Severian ficou petrificado, e perguntou se ela não gosta nem um pouquinho mesmo, e ela disse que não gosta, e que jura. Ela pensa que jura que não vai encostar em um dedo nele, então é para ele não ter medo dela e nem a evitar, querendo muito que ele acreditasse nela. Decepcionado, o Severian se levanta dizendo que já é quase meia-noite, então pede que por favor ela lhe dê licença, e que tenha uma boa noite de sono. Ela pensa que acha que ele está realmente com vergonha, e acha que com isso, ela apelou para sua inocência. Mas pergunta o que deve fazer com a festa do chá. Ela não é apenas uma garçonete, mas a anfitriã. Ela então fica pensativa, e diz que ao invés de ficar nervosa com algo que não sabe, deve procurar uma forma de superar isso usando seus talentos. O Severian perguntou para o Millard se então ainda não tinham uma resposta da rainha, e que parece que devem mesmo aumentar a segurança. Millard disse que é apenas uma festa do chá, e acha que ele está exagerando agora, e que ouviu que está visitando o quarto da rainha toda noite, e não conseguia nem focar no seu trabalho o dia todo por estar preocupado com ela. Ele então pergunta se não seria melhor usar o mesmo quarto, deixando Severian perplexo. Severian pergunta por que tinha que falar de forma tão rude. Se ele tivesse sido um pouco mais gentil, ele pensa que assim, quem sabe, talvez eles já estariam compartilhando o mesmo quarto agora. Mas então, ele bate fortemente a sua cabeça contra a mesa, se perguntando no que estava pensando. Preocupado e confuso, Millard vai até ele imediatamente, perguntando se ele está bem. Ele diz que está bem, e que só queria esfriar a sua cabeça, mas Millard diz que ele está sangrando. Suspirando, Millard diz que jura que Vossa Majestade o surpreendeu várias vezes ultimamente, e que ele realmente mudou, de várias formas, e Severian pergunta se mudou mesmo. Um homem chega com algo que foi enviado pela rainha. Severian fica contente por ser algo enviado pela rainha e manda que leve até ele. Abigail e Blanche estava reunida com várias outras jovens. Uma diz para a princesa Blanche que o vestido que ela está usando é muito lindo, e outra diz que, como esperado da rainha, ela possui uma visão única.
Já a outra diz que os vestidos de Sua Majestade têm sido assunto ultimamente por toda a parte. Abigail pensa que é muito desconfortável, parecia que todas estavam tentando aparecer ao máximo. Até que a Karen chega dizendo que está um pouco atrasada, deixando as outras surpresas, por vê-la usando um vestido diferente do que o que ela costuma vestir. Uma diz que é a primeira vez que vê um vestido assim, e a Karen diz que sim, e que é um vestido que não precisa de um anquinha e nem de um espartilho, mas não é como um pijama também, é gracioso e bem elegante. Ela então pergunta o que acham, e pensa no quão frustrada Abigail deve estar por não ser o centro das atenções na festa do chá que está realizando. Mas Abigail ficou muito animada, e disse que então, é um me partir. Karen ficou surpresa e perguntou se ela conhece esse vestido. Ela disse que era claro, mas é a primeira vez que vê um, e perguntou se podia olhar mais de perto. Envergonhada, a Karen respondeu que era claro, e Abigail então se aproximou dela, a deixando nervosa. Abigail disse que então era assim que finaliza. Ela começou a observar todos os detalhes do vestido, dizendo que era fantástico, mas, começando a chorar, a Karen pediu para por favor, que ela parasse. Se afastando, Abigail pediu perdão, e disse que se animou demais, e as outras jovens ficaram todas confusas, sem entender nada. Uma então perguntou para Vossa Majestade que tipo de vestido é aquele. Animada, ela respondeu que era uma excelente pergunta, e disse que aquele vestido se chama me parti, e é um estilo famoso há algumas centenas de anos, perguntando se não era elegante e clássico. Falando baixo, ela pediu para que a Karen fizesse uma pose, e disse que era fantástico, perguntando se não combinava com a jovem dama Stoke. Uma das jovens acabou dando risada, mas assustada, ela pediu perdão, e disse que apenas pensou em como Vossa Majestade parecia adorável com o quanto estava animada com o vestido. Todas ficaram em silêncio, e ela se pergunta o que faria, e achava que com certeza iria apanhar, e que tinha que implorar logo. Abigail, envergonhada, diz que parece que perdeu sua compostura, e que apenas não pode se controlar com tanta animação ao ver um vestido tão bonito. Todas ficaram admiradas enquanto pensavam no quanto Abigail era adorável. Uma então diz que gostaria de ouvir mais sobre aquele vestido, e outra pergunta se por acaso também podia falar sobre outros tipos de vestidos. Abigail diz que parece que as jovens damas possuem interesse em vestidos, então diz que está certo. A animada Abigail falou de várias coisas para jovens damas que estavam reunidas lá. Curiosidade, surpresa, felicidade, todas ficaram encantados com as histórias que ela contava, e a sala de chá parecia ter se transformado em uma atmosfera aconchegante de sala de aula. Irritada, a Karen pensava que de novo, toda a atenção foi roubada por aquela mulher. Ela então sai correndo, enquanto Abigail chamava por ela. Karen se pergunta o que é isso, e que perdeu de novo. Ela se esforçou muito para finalizar esse vestido, e estava muito ansiosa por esse dia. Enquanto passava pelos guardas, todos a olhavam, ela para desconfiada olhando para eles, e todos desviam o olhar. Ela se pergunta o que é, e que era irritante, e era para rirem dela o quanto quisessem, e que desafia todos a subestimar essa Karen Stoke e pisar em seu orgulho, mas aí, passando pelo espelho, ela descobre o que havia de errado. Ela ficou em choque ao ver uma marca de sangue, pensando que ainda não estava na hora da sua menstruação. A sua voz começou a ficar trêmula, perguntando por que agora. Ela então se ajoelha em desespero e começa a chorar, se perguntando o que faria, e que não devia ter falado para ela fazer uma festa do chá. Ela não devia ter feito esse vestido idiota, e devia só não ter nascido. Abigail chega gritando por ela, a surpreendendo. Limpando suas lágrimas, a Karen perguntou para a rainha por que foi até lá. Abigail disse que pensou ter visto sangue quando ela estava indo embora. Karen gritou perguntando e daí, e se ela foi tirar sarro da sua cara, mas, a Abigail pegou um pano e a cobriu, e disse para primeiro ir até o seu quarto, e te dará uma muda de roupas. Chegando no quarto, Abigail disse que preparou uma muda de roupas, e o tamanho pode não servir, mas não deve ter problema usar por um tempinho, e diz que vai esperar lá fora, então é para chamá-la se precisar de mais alguma coisa.
Percebendo que a roupa que Abigail preparou é um vestido chemise, Karen dá um leve sorriso e diz que parece que é assim que ela vai acabar usando isso. Depois de trocar de roupa, ela vai envergonhada falar com Abigail dizendo que está pronta, e Abigail diz que é um alívio que o tamanho parece servir. Karen devolve o pano da Abigail, e Abigail pergunta se tem problema dela enviar o vestido que estava usando depois que for lavado, e diz que o vestido chemise combina com a Karen. Uma mulher que foi julgada a ser uma vilã. Alguém extravagante que gosta de importunar os outros. Sua oponente política, sua rival amorosa, sua inimiga. Karen pergunta por que ela a ajudou, e pensa que teria rido no lugar dela, teria feito ela passar vergonha e teria espalhado rumores, e nunca ajudaria de forma alguma. Abigail então diz que consegue entender a sua dor, sabe o quanto é perigoso e vergonhoso esse tipo de situação, como mulher, é por isso que lhe ajudou. Mas Karen diz que é a filha da família de Duques Stoke, e não há benefícios, mas Abigail a interrompeu antes que ela pudesse terminar, dizendo que não importava. Ela pegou o pano e cobriu a Karen, e disse que teria lhe ajudado, e não a filha de quem ela é. Com a voz trêmula, Karen diz que irá se retirar, e então sai rapidamente, enquanto pensava que falar algo com expressão tão séria assim, lhe faz querer acreditar nela. Parando na frente do espelho, ela começou a observar o vestido chemise. Sinceramente, ela continuou olhando para esses vestidos belos, como dizem, são leves, confortáveis e frescos. As jovens conversavam e perguntavam se a rainha vai ficar bem, e que ela parecia muito brava, uma pergunta se não é por isso que ela correu atrás, e outra pergunta como alguém não ficaria brava nesse tipo de situação. Mas Blanche diz para elas não se preocuparem tanto, e que Sua Majestade não estava brava, uma pergunta o que, falando sobre a expressão dela e o clima. Mas Blanche diz que Sua Majestade meio que demonstra uma expressão assustadora toda vez que possui pensamentos sérios. E diz que ela realmente é uma pessoa gentil e cuidadosa, e que elas não têm ideia do quão feliz está que Sua Majestade seja sua mãe. Todas ficaram encantadas com Blanche, dizendo que ela é muito fofa. Abigail chega pedindo perdão por se ausentar por tanto tempo, e diz que estava escoltando a jovem dama Stoke, e pensa que ainda bem que o clima não parecia estar ruim. Agora que lembrou, diz que preparou uma coisa para todas, e que não conseguiu entregar para a senhorita Karen, mas diz para elas abrirem a caixa que está na frente delas. Elas abrem e se surpreendem, perguntando se é um sobretudo, uma pergunta se isso não é uma roupa de cavalgada masculina, e Abigail diz que é isso mesmo, e que tentou melhorar a sobrecasaca. Um diz que é bem leve, mas confusa pergunta como uma mulher pode vestir roupas masculinas. Abigail pensa que Norma e Clara tiveram exatamente a mesma reação, e pede que tragam a sua jaqueta. Então veste por cima do seu vestido, e pergunta o que acham, e se parece estranho. Achando impressionante, uma diz que o vestido chemise possui um estilo inocente e frágil, mas quando se veste isso, passa um ar mais maduro. Blanche fica contente e pergunta se não é bonito, e diz que Sua Majestade disse que faria um para ela quando ficasse mais velha, e pergunta por que as jovens damas não experimentam, e que tem certeza que combinarão com elas. Todas então vestem, e uma diz que realmente fica bom quando se veste, e é muito quentinho, a outra diz que é exato, e que agora que percebeu, as cores e designer são todos diferentes. Abigail disse que tentou adequar as cores e designs que mais combinam com elas, perguntando se gostaram. Elas ficam felizes, e pergunta se elas serão as únicas que usarão essas roupas fantásticas, e uma diz que precisa contar para todo mundo. Quando Blanche lembrar desse dia no futuro, vai lembrar que foi graças ao fato de ter uma mãe criativa, o dia inteiro foi realmente magnífico. Abigail e Blanche se despediam das outras mulheres. O Duque Stoke olhava em volta e se perguntava por que não estava vendo a Karen. Ele se aproxima da Abigail e pergunta como Vossa Majestade tem passado, e diz que parece que sua festa do chá terminou, e que ouviu que sua filha compareceu, mas não estava vendo ela em lugar algum. Abigail diz que a senhorita Karen foi embora mais cedo por não estar se sentindo bem. Ele pergunta para a princesa Blanche se ela realmente não estava bem. Blanche diz para o seu avô que ela realmente não parecia bem. Ele diz que entende.
Ele pensa que foi ela que colocou como algo grande chamar a atenção de todas com um novo vestido, uma tolice. De qualquer forma, ele diz que todo mundo parece estar usando algo estranho, e que parece ser uma roupa masculina. Que parece que coisas estranhas estão na moda entre as jovens atualmente, não só usam pijamas ao ar livre, como também usam roupas masculinas, perguntando se o certo não é mulheres usarem roupas femininas. Ele começa a gargalhar, perguntando se significa que agora as damas deixarão o bigode crescer. Irritada, Abigail grita perguntando do que ele está falando. Quando de repente, o Severian chega e pergunta se algo engraçado está acontecendo, e olhando para o Duque Stoke, diz que sua risada foi bem alta. Todos se curvaram para o rei, e ele perguntou para sua rainha se sua festa do chá terminou bem. Ela responde que felizmente sim, e aí percebe a roupa que ele está usando. Ele diz que é o presente que ela lhe deu, e ela nervosa diz que não pensou que iria vesti-las de imediato. Olhando naquela cena dos dois se darem bem, o Duque Stoke ficou extremamente enfurecido. Severian então voltou a falar com ele, perguntando o que estava falando sobre as roupas. Ele diz que é que ficou intrigado com jovens damas usando roupas masculinas, então estava prestes a perguntar sobre. Severian pergunta se é um problema, e que agora mesmo está usando o mesmo vestuário. O Duque Stoke diz que não é isso, mas não termina de dizer a frase e diz que não é nada. Ele então pede perdão para Vossa Majestade, e Abigail diz que aceita suas desculpas, e diz que pode se retirar agora, e que tem certeza que a jovem dama estará te aguardando. Ele então se retira. Ela pergunta para Vossa Majestade o que o levou até lá. Ele disse que estava curioso para ver se sua festa do chá terminou bem, e que felizmente parece que não houve problemas, então voltará para seu escritório já que tem muito trabalho a fazer. Ela agradece por ele comparecer. Vendo ele ir embora, ela pensa que acabou fazendo um para ele já que estava fazendo tudo, mas nunca pensou que ele iria realmente usar, nunca pensou que o rei tivesse interesse em roupas. Emocionadas, as jovens damas começaram a falar que os dois pareciam muito românticos, as suas roupas combinam, e ele chegou na hora certa para lhe ver, e que parece que Sua Majestade realmente ama Vossa Majestade. Sem graça, Abigail começou a rir, dizendo que Sua Majestade realmente sempre chega quando fala que não precisa, pensando que ele é um inútil. Ela pensa que isso pareceu natural, e começa a olhar em volta para ter certeza que o Severian foi embora. Uma jovem então diz que ela deve estar muito feliz, e ela dizia para ela mesma sorrir, e que iria arruinar o clima se fizesse uma cara séria. Em seu quarto, ela começou a sentir muito frio, achando que realmente estavam no outono agora. Verity pergunta se todas as mulheres vestem roupas como as dela agora, e diz que o casal real está sendo o assunto do momento. Depois da festa do chá, começou uma febre de looks de casais. Rumores do casal real está usando roupas adoráveis que combinam, e mais pessoas usando sobrecasacas aumentaram. Até falaram que o Severian era um idiota. Ela se pergunta se provavelmente é sua culpa, ficando com a consciência pesada. Ela diz que tem certeza que o Sr. Moise está satisfeito. Verity diz que também é um alívio que o vestido da senhorita Karen não popularizou. Infelizmente os mi-parties da Karen não viraram moda. Ocorreram gostos e desgostos sobre o design. Porém, já que se usa padrões do brasão da família, damas de família sem muito poder ou autoridade sentiriam que usar esse vestido seria um fardo. Mas Abigail ainda quer vestidos novos e confortáveis que não precisem de espartilhos para serem populares. Verity diz que todo mundo está comprando novas roupas já que estão no outono, e que a jaqueta que ela deu para o Severian parecia legal também. Fazendo drama, ele diz que é bom para ele, que pode usar novas roupas, perguntando para Bibi que sensação era essa, e achava que estava ficando deprimido, seu coração estava ficando gelado, perguntando se é assim que todo mundo envelhece. A Abigail então pega uma caixa, perguntando se ele não está curioso sobre o que é isso. Ela abre e pega uma roupa, ele pergunta se não é um casaco masculino, e se ela vai vestir isso. Ela diz que é um presente para um amigo qual é muito grata, e ele diz que não pode vesti-lo, mas ela pergunta se ele não consegue recriar esse estilo dentro do espelho. E diz que esse demorou mais para ser feito do que o do Severian, então manda ele experimentar logo.
e que tem uma camisa e um colete também. Emocionado, ele veste a roupa, e diz que realmente gostou, a agradecendo muito. Ela diz que fica feliz que ficou bem nele, ela fecha a caixa com a roupa, e ele grita para ela esperar, mandando ela não fechar, perguntando se ela não falou que é sua, e se ela vai dar para outra pessoa agora, e se ela não pode apenas pendurá-la. Ela sorri e diz que está bom, que vai trazer um manequim depois para expor o casaco. Ela então sai dizendo que hoje é o dia do jantar de Freydin, e olhando para o espelho vê que ele estava alegre, e pensa que ele realmente parece uma criança às vezes. Ela chega para o jantar e Blanche e Severian já estavam lhe esperando, e pensa que estão indo bem. Ela diz que parece que está um pouco atrasada, e pergunta se estavam conversando. Blanche responde que sim, e que o seu pai lhe contou de várias coisas fascinantes. Ele diz que estavam falando sobre a situação mundial atual e medidas contra o frio extremo, e olha animado para ela falando que foi por 5 minutos. Ela diz que é fantástico, e que espera que possam conversar com mais frequência, e pensa que é contanto que a Blanche esteja se divertindo. Blanche diz que agora que estava pensando, o aniversário da Abigail está chegando, e que está muito ansiosa pela festa. Severian pergunta por quantos dias ela está pensando em festejar, ela fica confusa se perguntando que aniversário, e aí lembra que é o aniversário da Abigail. Agora que lembrou, o aniversário da Abigail é no outono, já que o seu, Baekap, foi no verão, acabou esquecendo. Ela diz que estava pensando em fazer algo pequeno durante um dia esse ano, com a princesa Blanche e algumas empregadas. Diferente dela, que é uma plebeia, Abigail nasceu como uma princesa e comemorou seus aniversários com muitas bênçãos e esplendores por vários dias. O seu marido nunca compareceu depois que se casaram. E acha que ela comemorou por 4 dias no passado, e gastou muito dinheiro. Ela vê o Severian cabisbaixo, e se pergunta por que está assim de novo. Blanche gaguejando diz que o seu pai também deveria comparecer, e que eles têm que celebrar um dia tão feliz juntos. Abigail pergunta se ele gostaria, e ele responde imediatamente que comparecerá. Mas acha que uma festa de apenas um dia é muito curta, e que vão comemorar por 4 dias, senão, tem certeza que rumores dele ter cortado o orçamento começarão, e tem certeza que ela também não quer que rumores da relação deles ter piorado se espalhem de novo. Ela diz que é verdade, mas então, diz para festejarem por 1 ou 2 dias, ele insiste em 4 dias, mas ela diz que acha que 2 dias devem ser suficientes, porém ele continua em 4 dias, e grita dizendo que vai ser 4 dias, deixando ela confusa, pensando que não sabia o que era isso, mas sentia um déjà vu, e aí disse que está certo e que farão isso. Animada, Blanche diz que espera que esse dia chegue logo. Em seu escritório, ele dizia que parecia que uma epidemia de causa desconhecida está se espalhando no sul. Millard pergunta então, se isso não é meio problemático. Severian diz que por sorte, não tiveram muitas mortes e não parece ser uma doença séria. Os principais sintomas são vômito, náuseas e diarreia. Millard pergunta se ele acha que pode ser envenenamento. Ele diz que não tem certeza, porém, é estranho que as coisas não melhoraram depois de 2 meses. Ele diz para o secretário enviar alguém para aprender mais sobre a doença, e aumentar o orçamento para que mais socorro seja enviado. Carimbando um papel, ele dá para o secretário e diz que também é para levar isso para a tesouraria. O Millard pergunta o que era esse documento, e ele diz que é um documento informando o aumento de orçamento para a festa de aniversário da rainha. E que será irritante se os rumores que eles têm uma relação ruim começarem a circular de novo. Millard disse que era claro, porém, diz que contanto que um herdeiro deles não apareça, pergunta se o fim não será o mesmo. Severian diz que não importa, já que a Blanche será a próxima regente, e já que o Duque Rave não parece querer se casar também, não acredita que haverão problemas no futuro. Millard diz que seria bom, mas pergunta se ele acredita que o Duque Raven ficará sozinho para sempre. E que ele pode ser difícil de encontrar em círculos sociais, mas é bonito e afetuoso, então é alguém bem popular entre as damas. É verdade que Raven possui uma personalidade afetiva, provavelmente é por isso que eles não têm nenhum confronto político. Mas quando Severian pensa nele, se sente estranhamente desconfortável.
Depois de lembrar da Abigail e do Raven juntos, ele grita jogando o tabuleiro de xadrez longe. E pergunta se ela vai se apaixonar pela timidez afetuosa dele. Pálido e assustado, Millar pergunta o que foi, e Saveria nervoso, pergunta como pode se recuperar de situações do passado, de imediato. Ele então grita mandando chamar os mercadores com quem a rainha compra com frequência agora mesmo, e que tenha certeza que cada um deles vá até lá, já que é um assunto de extrema importância. A Blanche cantarolava com os olhos fechados, enquanto a Abigail penteava os seus cabelos. Abigail então diz que está pronto, e mostra um espelho para ela. Ao ver o seu reflexo no espelho, a Blanche ficou impressionada, e disse que era muito bonito, perguntando como ela conseguiu fazer flores com o cabelo. Abigail perguntou se ela gostou, e ela disse que sim, e que é muito bonito. Blanche diz que Vossa Majestade é como uma feiticeira, e que ela consegue criar roupas bonitas e penteados bonitos. Abigail, tocando na bochecha de Blanche, diz que isso é um segredo, perguntando como ela descobriu, e diz que também fica muito feliz que isso deixa a princesa feliz. Blanche pergunta por que ela não deixa o cabelo bonito também, e diz que ela não usa muitos acessórios também. Ela diz que não sabe, e que acha que está bom assim, e que está satisfeita em fazer roupas bonitas para Blanche, mas ela pensa que acha que não combina com ela também. É por isso que hábitos são assustadores. Tamanho livre, ou tamanho 55 de roupas bonitas, são algo que ela nunca poderia sonhar em usar. Mesmo quando ela estava desenhando pessoalmente as roupas, usava um manequim para ter o tamanho correto, e acreditava que essas roupas não tinham relação alguma com ela. Além disso, ninguém mostraria interesse em uma garota que não era atraente, mesmo que ela tentasse se arrumar. Ela sabe que a situação é diferente agora, mas ainda acha que o espelho mostrará sua verdadeira aparência algum dia quando ela olhar seu reflexo. Blanche pergunta se por acaso é por estar faltando verba. Surpresa, Abigail pergunta o que, e se pergunta do que ela está falando. Blanche pergunta se é por Abigail continuar gastando dinheiro para comprar roupas e sapatos para ela, e diz que vai lhe dar o seu dinheiro, então é para ela comprar tudo o que quiser. Abigail diz que não é isso, sua verba é suficiente, e Sua Majestade até aumentou a verba para a festa. Ela pensa que na verdade, o problema é que sempre sobra muito, se perguntando se o reino de Nergin realmente não terá problemas com isso. Ela diz que é que, apenas cansou de comprar suas próprias roupas e acessórios, então Blanche pergunta o que deve comprar de presente. Abigail pergunta que presente, e Blanche diz que é o presente de aniversário de Vossa Majestade, e queria te dar algo incrível também. Abigail pensa que o paraíso está um caos agora, já que seu anjo mais adorável escapou de lá. Ela agradece a Blanche, mas diz que não precisa comprar um presente. O maior presente que lhe deu é a oportunidade de lhe deixar passar momentos pacíficos com ela assim. Blanche diz que mesmo assim, mas é interrompida pela Norma, que chegou dizendo para Vossa Majestade, que Sua Majestade chegou para lhe visitar. Abigail diz para o chamar. Abigail lembra que jantaram juntos ontem e ainda tiveram o tempo antes de dormir, se perguntando então por que ele foi lhe visitar de repente. Chegando, a Blanche pergunta para o seu pai se ele tem passado bem, e ele pergunta que penteado é esse, dizendo que isso reduz a dignidade da pessoa. Chateada, a Blanche gagueja dizendo que isso foi feito para ela, por Sua Majestade. Saveria então diz que não demonstra dignidade alguma, mas é bem bonito, significa que é radiante e combina bem com ela, e que a realeza não precisa ter dignidade mesmo. Abigail pensa que ele está tentando escapar, e que vai deixar escapar dessa vez, então pergunta o que ele quer falar com ela. Envergonhado, ele diz que o aniversário dela está chegando, então comprou um presente. Vários servos então entram no quarto da Abigail com várias caixas de presentes na mão, a surpreendendo. Chocada, ela pergunta o que é tudo isso. Ele abre uma caixa de joia, dizendo que preparou algumas coisas, e pergunta se é do gosto dela. Havia incontáveis joias e acessórios. Nervosa, ela diz que são maravilhosas, mas em pensamentos pergunta se não é exagero, e que dava medo. Saverian diz que deseja falar com a rainha por um momento, então pede que levem a princesa e os servos, e Abigail se pergunta por que ele está levando a Blanche embora.
Depois que todos saem, ele pergunta se ela não gostou dos presentes. Ela fala que não é que ela não gostou, só achou que exagerou. E ele diz que não é isso, achou que não foi suficiente. Ele então pega um brinco e coloca na orelha dela, dizendo que ficou bom nela, e deixando ela bastante envergonhada. Ela pergunta se é por causa dos outros, que está lhe dando tantos presentes, e diz que não é fácil acalmar o povo, mas ele diz que não, e que está dando esses presentes para ela porque quer. Ela afasta a mão dele, e diz que ela não é merecedora de receber essas coisas, deixando ele chocado. Ela pede perdão, e diz que não pode receber presentes assim. Ele diz que entende, e que dirá para os empregados devolverem os presentes, e diz que irá se retirar. Com a voz trêmula ela agradece por ele ter passado lá. Blanche volta para o quarto da Abigail. Enquanto os servos estavam tirando todos os presentes, ela pergunta se alguma coisa aconteceu com seu pai, e Abigail diz que não foi nada, e que ela só achou que era um presente demais. Mas ela se desespera pensando que esqueceu de agradecer, se perguntando o que fará. Ela deveria ter agradecido mesmo não aceitando o presente. Blanche interrompe seus pensamentos segurando a mão dela. Abigail pergunta o que foi. Blanche vai dizer algo, mas acaba dizendo que não é nada. Do escritório do rei, Millard sentia muito frio, enquanto pensava que o rei parece muito melancólico, e que parecia que a primavera tinha chegado e ele estava de bom humor, então se pergunta por quê. Não é como se ele pudesse perguntar o motivo. Saverian chama o Millard, que se assusta e o responde. Ele então pergunta que tipo de presente as mulheres mais gostam. Millard diz que acredita que normalmente gostam de flores, joias ou acessórios. Saverian se levanta com a mão na cabeça e Millard se desculpa. Saverian diz que tem certeza que ela estava feliz por receber um colar no aniversário do ano passado, então pensou que ficaria ainda mais feliz dessa vez. Ele pensa que se ela gosta de flores, ele construiria um jardim inteiro e se gosta de joias, ele compraria o suficiente para lotar uma sala. Mas ela disse que ele exagerou com uma expressão de desconforto, se perguntando o que diabos deve dar para fazê-la feliz. Haviam várias coisas que despertaram a sua curiosidade, tipo, que cores e perfumes Abigail gosta, quais são seus hobbies, ou o que a faz sorrir. Não importa o que ele desse de presente, ela não ficaria satisfeita já que ele não a conhece. Millard pensa que não havia nada para ver do lado de fora, se perguntando então, para o que ele estava olhando. Isso está ficando mais frequente, se perguntando se ele ficou doente. Ele diz que tem certeza que não é o caso, mas pergunta se Vossa Majestade está com problemas para escolher um presente para a rainha, e pergunta se não seria mais fácil perguntar para a empregada particular dela o que ela gosta. Ficando feliz, Saverian pergunta se já falou alguma vez que, entre os seus subordinados, Millard é o mais inteligente. Millard pensa que também queria falar que o servir ultimamente está bem difícil. A Clara tremia bastante enquanto perguntava se o rei estava falando do que a rainha está interessada ultimamente. Ela pede perdão para Vossa Majestade, mas diz que se não for grosseria, se pode perguntar o motivo de estar fazendo essa pergunta. Ele disse que quer dar um presente para ela. Clara fica emocionada, e diz que se esse é o caso, existe um belo presente que um marido deve dar para uma esposa adorável, e que tem certeza que Sua Majestade irá amar. Abigail recebia diversos presentes de várias famílias aristocratas, a família Garth, o ducado de Stoke, a família Hawtwood, da família George, do conde Whiteley e de vários e vários outros. Ela pergunta por que ganhou tantos presentes esse ano, e se é pelos rumores terem acabado. Clara pergunta se devem separar as roupas para que ela possa olhar, ela diz que sim e agradece. Depois de todas as roupas serem separadas, ela diz que não vai precisar comprar roupas pelos próximos 5 anos. A maioria são versões diferentes do vestido chemise. Ela se sentia como se tivesse pulado da arte bizantina para o rococó sem passar pelo Renascimento. Havia vários vestidos verdes que estavam na moda. Norma diz que parece que descobriram uma nova tinta, então está na moda na cidade ultimamente. Com uma caixa de presente na mão, Norma diz que acredita que Vossa Majestade deva abrir pessoalmente aquele presente, e diz que foi enviado por Sua Majestade.
Abigail pega o presente e pensa que nem falou obrigada naquele dia, se perguntando o que ele preparou mesmo depois de ir embora naquele dia, e espera que o presente dessa vez não seja algo muito caro, e que precisa agradecê-lo, não importa o que seja. Abrindo a caixa, ela se surpreende, e então fecha a caixa rapidamente, deixando a Norma confusa. Ela pergunta se Norma tem certeza que isso foi enviado por Sua Majestade, e Norma diz que sim, e que o servo do rei levou pela manhã. Abrindo a caixa novamente, Abigail diz que acha que foi engano, mas pensa que não tem como a Norma se enganar. Tirando a lingerie da caixa, ela se pergunta se isso era sério, ela odiou completamente. Ela se pergunta no que ele estava pensando quando resolveu mandar algo assim, e se é vingança ou uma ameaça. Envergonhada, ela diz para não colocar no provador por enquanto, e Clara pergunta se ela não gostou do presente, ela responde dizendo que não faz seu tipo. Norma diz que o Duque Raven solicitou uma audiência, e pergunta o que deve responder. Abigail se pergunta por que tão de repente, então diz para informar que ela vai encontrá-lo em breve na sala de audiências. Já na sala com o Raven, ele disse que depois de ouvir que era o aniversário de Vossa Majestade, foi para levar um presente. Ele diz que tem certeza que já viu vários presentes carregados nas carruagens de incontáveis famílias, então isso é bem vergonhoso da sua parte, não é nada demais, mas espera que aceite gentilmente. Ele dá o presente para ela e diz que é uma ferramenta mágica que se chama limpador, e pergunta se por acaso, ela tem um. Ela diz que não, e que é a primeira vez que ouve falar, porém, ouviu que ferramentas mágicas são bem caras hoje em dia. Ele diz que se envergonha, mas não é caro, é um pequeno produto que borrifam como perfume, as áreas afetadas fazem com que o líquido e a sujeira derretam e desapareçam. Então ela pergunta se é usado na limpeza, ele diz que normalmente é usado para corrigir erros nas cartas, mas as mulheres tendem a usar para outra coisa. Ela pergunta um exemplo, e ele responde que é para remover a maquiagem, deixando ela chocada. Empolgada, ela diz que vai comprar, mas se corrige e diz que o que quer dizer é muito obrigada, e diz que quer continuar comprando isso, então pergunta se ele poderia lhe passar o contato do vendedor. Ele diz que mesmo que ele passe, não precisa comprar mais, pode ser usado quase permanentemente e se encher periodicamente a mana que se parece um líquido no centro do limpador. Abigail ficou completamente impressionada. Ele diz que ela pode pedir para os magos da corte fazerem isso, mas como normalmente estão bem ocupados, se possível, é para lhe procurar, ele tem mana suficiente para recarregar ferramentas mágicas também. Abigail limpa os olhos se perguntando se acabou de ver uma alucinação. Ela então pergunta se ele é um mago, e se eles não são raros, ele diz que não é tão bom assim, e que é vergonhoso, mas só nasceu com uma pequena quantidade de magia, não é muito surpreendente. Ela pergunta o que quer dizer com vergonhoso, e que acredita que Vossa Graça está sendo humilde demais, e que no seu lugar, ela não veria a hora de contar para o mundo. Corado ele pergunta se é mesmo. Ela diz que deve lhe convidar já que foi até lá para lhe dar um presente tão precioso. Ele pergunta se ela está falando da sua festa de aniversário, e diz que não gosta de chamar muita atenção, então seria difícil para ele comparecer, e tem certeza que Sua Majestade também não iria gostar. Ela se pergunta quando a relação desses irmãos ficou ruim, e se tem algo a ver com a política, apesar que ela acha que eles podem se tornar bem próximo, se perguntando se está sendo muito ingênua. Ela diz que é uma pena, mas se é o que deseja, não tem jeito, e agradece pelo presente. Ele se levanta dizendo que fica feliz que gostou do presente, e como não deve tomar muito do seu tempo, vai se retirar. Ele dá a mão para ela, e ela fica confusa se perguntando se ele está lhe ajudando a levantar, mas então, ele beija a mão dela, a deixando bastante envergonhada, e aí ele diz que espera que ela tenha uma festa agradável. Ela manda a Clara colocar o presente na sua nécessaire, e Clara pergunta sobre a lingerie. Abigail manda ela guardar bem no fundo do closet, e vendo Clara sair bastante chateada, ela se pergunta por que ela parece tão desanimada, e que talvez ela deva jogar um pouco de limpador nela depois. Severin estava no seu quarto bastante desapontado, e dizia que não devia ter escutado aquela empregada, perguntando por que mandou aquele presente.
Olhando a hora, ele lembra que normalmente vai para o quarto da Abigail nesse horário, se perguntando se ela provavelmente já recebeu o presente, e se ela realmente vai ficar feliz de ganhar aquilo, e que talvez ela use hoje, e eles podem. Não terminando a frase, ele se chama de idiota, dizendo para não imaginar isso. Ele então se levanta para ir para o quarto da Abigail, enquanto pensava que jurava que não estava esperando por nada, está indo bem em só segurar a mão da Abigail, então tem certeza que não vai desmaiar ao vê-la com aquelas roupas. Ele bate na porta, e quando a Abigail diz para entrar, ele fica completamente corado, pensando que jura que não vai se surpreender com o que ela estiver vestindo. Quando entra, ele vê a Abigail com cara de brava, dando boas-vindas para ele, e ele nervoso lhe dá boa noite. Bebendo chá, ela diz que é um chá de ervas, é bom para o sono, ele agradece, mas pergunta se por acaso, ela experimentou, mas se corrige e diz que o que quer dizer é se ela recebeu seu presente. Ela diz que recebeu, e ele se pergunta se falhou dessa vez também. Abigail diz que lhe faz querer perguntar, por que ele mandou uma lingerie. Ele tenta responder, mas não consegue dizer nada. Ela diz que não importa o quanto ela pense, é bem estranho, e ficou chocada. Quer dizer, uma lingerie, não parece algo que Vossa Majestade mandaria, isso parece mais algo que sua empregada mandaria. Saverin estava de cabeça baixa suando bastante, e Abigail pergunta se por acaso ele se encontrou com a Clara. Então ela pergunta se Vossa Majestade chamou Clara para perguntar do que ela gostava. Ele pensa que ela o descobriu, e que foi um tolo, e que não consegue encará-la, mas não pode ir embora já que foi vê-la. Deve apenas descontar do salário do Millard por dar uma sugestão tão idiota para seu senhor. Com a voz trêmula, ele diz que pensou que qualquer presente seria um exagero. Abigail então começou a rir, e disse que nunca imaginou que Vossa Majestade chegaria ao ponto de chamar a Clara, perguntando se ele sabe o quanto ficou chocada. Saverin ficou completamente envergonhado. Ela diz que quase entendeu errado e pensou que ele estava ansioso para lhe ver usando aquilo enquanto o esperava. Nervoso, o Saverin disse que era claro que não, e ela diz que sabe, e diz que ele disse que iria acabar com a sua verba se ela fizesse aquilo de novo. E claro, não é como se essa ideia tivesse passado pela sua cabeça de novo, então diz que não precisa se preocupar. Ele se pergunta o que deveria falar agora, e que foi ele causou isso. Ele se levanta e diz que a partir de agora, algo assim não fará com que sua verba seja cortada. Ela pergunta o que, e ele pede perdão por ficar até lá tão tarde, e diz para ela ter uma boa noite, então sai, deixando ela bastante confusa. Ele pensa que espera que ela não descubra que ele está sentindo esse arrependimento. Abigail se olhava no espelho enquanto experimentava a lingerie que o Saverin lhe presenteou. Ela diz que não é tão sexy quanto o que a Clara lhe deu, e é bem bonito, perguntando se é disso que o Saverin gosta, e dizendo que é meio puro e inocente. Verity pergunta se ela vai mostrar isso para o Saverin. Ela se assusta e pergunta se ele ficou louco, e disse que apenas vestiu porque seria um desperdício jogar fora, e diz que tem certeza que falou para ele não espiar. Ela se veste e pensa que além disso, não é como se ficasse à mostra se ela usar roupas, então quem se importa se ela usar? Terminando, ela diz para o Verity que ele pode aparecer, e ele aparece lhe encarando enojado. Ela pergunta o que foi, e pergunta por que ele está lhe olhando desse jeito. Ele pergunta se ela gosta do Saverin, se não, por que está usando a lingerie que ele enviou? Ela diz que não está, e pergunta se vai falar que estão namorando depois que ganhou 2 presentes, mas ele diz que eles já estão casados, e pergunta se ela odeia o Saverin. Ela pergunta se é uma criança para precisar gostar ou odiar alguém, e que é bem mais confortável tê-lo por perto do que antes, mas não é gostar, é mais como, ele é como um enorme cachorro chorão, é meio fofo. Verity grita chamando ela de maluca, idiota fora de si, e pergunta se ainda não aprendeu depois de se queimar, e que já falou milhões de vezes que o rosto não é tudo. Ela pergunta por quê, e se não é melhor ele se dar bem já que são casados, e se ele virou sua mãe ou algo assim. Verity diz que é frustrante, e diz que não é para ela ousar lhe procurar chorando, porque não vai responder, e que ao invés de ver isso, prefere arrancar todos os cabelos do Saverin. Ela diz para ele não se preocupar, e que não tem chance,
de ela sentir afeto pelo Severian. Ela já sabe o quão problemático um coração apaixonado pode ser, não pretende pedir nada exagerado, só quer ser grata por poder ter memórias tão felizes. Ela lembra dela entregando flores para um garoto em sua vida passada, dizendo que tinha certeza que não iriam se encontrar depois da graduação, mas esperava que seus sonhos se tornassem realidade. Primeiro vem o choque, depois o desespero. Ela ouviu o garoto falando para outros garotos, que foi a pior coisa da sua vida receber uma confissão daquele jeito, e que aquela porca deveria saber qual o lugar dela é. Se ela gostar do Severian, apenas vai acabar do mesmo jeito que Abigail do passado. Ela não vai acabar com a boa relação que eles têm agora. Já que esse sentimento é pequeno, mudar a direção dele não é difícil para ela, já que está acostumada a acabar com seus sentimentos. De qualquer forma, ela pergunta por que se sente tão cansada ultimamente, e se é por ser outono. Verity pergunta se não é por ter exagerado na produção do vestido da Blanche para a festa, e ela diz que não quer fazer nada, e sente que vai vomitar, e não tem energia. Falta uma semana para a festa, ela terminou de fazer o vestido da Blanche para a festa e hoje finalmente é o dia que ela vai experimentar, e ela espera que Blanche goste desse também. Ela diz que os biscoitos que a Norma trouxe estavam deliciosos, e diz que deve levar um pouco para ela também. Verity diz que ele é sempre o único preocupado, e não devia ter dito nada. Alguém bate na porta, e Abigail diz para entrar. Norma entra aflita com outra empregada, e Abigail se pergunta o que aconteceu com a empregada da Blanche. Chorando, a empregada da Blanche diz que a princesa não está se sentindo bem agora, por isso acha que seria difícil experimentar o vestido. Abigail entra em desespero, se perguntando se sua Blanche não está se sentindo bem, e o que diabos está acontecendo. A empregada contou que ela está sem energia já faz alguns dias e está vomitando o dia todo, parece que está com febre e dor de cabeça também. Abigail correu imediatamente para o quarto da Blanche, e chegando, viu ela deitada na cama bastante mal. Ao ver o estado da Blanche, a Abigail ficou bastante preocupada. Ela pergunta para a empregada como ela está, e se o médico já a examinou. A empregada diz que sim, e que ainda não sabem a causa, mas os sintomas são vômito e diarreia. Abigail se pergunta se ela está sofrendo com inflamação intestinal, também pode ser indigestão. Ela toca na Blanche e pensa que ainda bem que a temperatura dela não está muito alta. Ela diz para as empregadas que vai assumir, e diz para elas irem descansar, surpreendendo as empregadas, que gritam perguntando que Abigail faz o sinal para elas fazerem silêncio, dizendo que vai acordar Blanche, e que está tudo bem, e elas podem ir. Ela senta ao lado da Blanche, não acreditando que estava se preocupando tanto com a sua lingerie, enquanto essa garota estava sofrendo assim, se achando muito patética. Blanche acorda, e pergunta por que a rainha Abigail está lá, mas aí, ela se lembra que tinham que fazer algo, então se levanta rapidamente pedindo perdão, e dizendo que elas iam experimentar seu vestido hoje, e que vai ficar pronta rapidinho. Abigail diz para ela não se levantar, e que não está lá para isso. Blanche pergunta então para quê. Abigail diz que foi depois de ouvir que ela não estava se sentindo bem, e manda ela deitar-se de novo. Ela empurra a Blanche para deitar. Enquanto a Blanche falava que estava bem, Abigail se pergunta como pode ensinar essa senhorita, que tenta ser paciente e suporta tudo, a ser simplesmente uma garota. Ela então diz que vai se deitar ao lado da princesa Blanche. Ela começou a acariciar a barriga da Blanche. Ela pensa que tinha certeza que falaram vômito e diarreia. As mãos de mãe saram qualquer coisa, mas mesmo que ela seja madrasta, tem certeza que o efeito será o mesmo, e em pensamentos, ela dizia para Blanche melhorar, e que as mãos da madrasta curam qualquer coisa. Blanche olhava confusa para Abigail, que deu um leve sorriso, e diz que há muito tempo, quando ela era mais jovem, aconteceu dela ter uma dor de estômago bem forte. Foi quando sua mãe deitou do seu lado e massageou seu estômago assim o dia todo, enquanto cantava uma doce música. Isso não fez a dor sumir imediatamente, mas foi bom ter sua mãe ao seu lado. Ela diz que é segredo, mas houve momentos que fingiu estar doente também. Blanche pergunta para Vossa Majestade se ela fez isso, e ela diz que é claro,
e que já foi jovem também. Ela diz que apesar da Blanche madura ser maravilhosa, não tem problema agir como uma criança quando está se sentindo sozinha ou com dor. Não há motivo para crescer rápido e ela tem certeza que os adultos não querem isso também. Ela pergunta se Blanche não gosta de se comportar como uma criança na sua frente, mas Blanche diz que não, e jura que não é isso. Tímida, a Blanche agarra a manga do vestido da Abigail dizendo que não é isso, e diz que estava preocupada que Abigail iria lhe achar irritante, e não ia mais gostar dela igual era antes, e que estava com muito medo. Abigail então pergunta por que não iria mais gostar dela. Ela fez Abigail lembrar de outro rosto que parece com o dela. Ele sentiu o mesmo quando lhe olhou com aquele olhar nervoso, depois de enviar o presente. Blanche disse que não queria que ela lhe odiasse, e que ela não gosta do seu pai tanto quanto não gosta de receber presentes, e poderia acabar não gostando dela também. Ela diz que ficou com medo que Abigail acabaria voltando para sua terra natal. Começando a chorar, Blanche diz que odeia isso, e pede que por favor, Vossa Majestade não vá embora, e promete te escutar para compensar o seu pai, e ser uma boa garota sem reclamar. Abigail diz para Blanche esperar, e diz que não odeia Sua Majestade, e o que quer dizer, é que gosta dele, e gosta muito mesmo da Blanche, e não vai a lugar algum, então não é para se preocupar. Ela diz que essa é a sua casa agora, o lugar que sua preciosa família vive. Blanche então suspira profundamente dizendo que está aliviada, enquanto se jogava na cama. Preocupada, Abigail pergunta se ela está bem, e ela diz que se sente bem já que está com a rainha Abigail. Deitando na cama, Abigail pergunta para ela se tem algo que queira comer ou fazer. A Blanche ficou bastante pensativa, e Abigail disse que parece que ela pensou em alguma coisa, e que é para ela ser mimada, e apenas lhe dizer. Cobrindo a boca com o lençol, a Blanche pergunta se pode lhe chamar de mamãe, fazendo a Abigail ficar paralisada, perguntando o que. Naquele momento, de repente ela sentiu medo. Não tem como ela ser mãe já que nunca foi casada e nunca teve um filho. É verdade que tratou a Blanche muito bem como uma tia, mas não tem ideia sobre maternidade, se perguntando se é qualificada para isso. Gaguejando, Blanche diz que ela só nunca chamou alguém assim antes, então, só queria tentar uma vez. Abigail não está nem um pouco pronta para isso, provavelmente nunca se tornará uma mãe de verdade. Ela não faz ideia de como cuidar ou ser responsável por outra vida. E quem sabe, essa sensação pode ser apenas uma simpatia rasa. Mesmo assim, seus sentimentos por essa pequena e pobre garota nesse momento são verdadeiros. Ela então chama Blanche de filha, e diz que ela é sua linda filha. Gaguejando, Blanche diz mamãe, e emocionada Abigail diz que é isso mesmo. Então, a Blanche abraça a Abigail enquanto chorava e a chamava de mamãe, e a Abigail dizia que estava lá, para sua amada filha, e que não vai a lugar algum, enquanto a Blanche desabava a chorar. Ela abraçou aquela garota que derramava todas as lágrimas guardadas em seu pequeno corpo doente, enquanto segurava suas próprias lágrimas observando ela. Sem qualquer preparação, foi assim, que se tornaram uma família de verdade. Abigail e Blanche ficaram aconchegadas por bastante tempo. Blanche diz que a senhorita Karen disse que dormia com a mãe de vez em quando era jovem, e que sentiu bastante inveja disso. Então, Abigail pergunta se devem dormir juntas algum dia, e ela responde que sim, e que adoraria. Abigail diz que vai pegar água já que ela deve estar com sede. Ela se levanta procurando pela água, mas não vê em lugar algum, então decide sair do quarto para buscar. Quando está saindo ela percebe que a porta está aberta, e se pergunta por quê, e se as empregadas esqueceram de fechar quando estavam saindo. Quando ela sai, ela se surpreende ao ver o Severian do lado de fora lendo um livro. Ela fala com ele, e ele diz que foi depois de saber que a Blanche estava doente, e estava esperando enquanto ela conversava com a Blanche. Abigail diz que entendeu, e diz que ele pode entrar, e que a Blanche vai querer lhe ver também. Blanche fica surpresa quando vê o seu pai entrando em seu quarto. Ele pergunta como ela se sente, e ela vai dizer que está bem, mas lembra da Abigail dizendo que não tem problema ser mimada, e aí diz que seu estômago dói,
e que está meio enjoada e está um pouco tonta. Seu pai então diz que entendeu, mas não teve nenhuma outra reação, fazendo Abigail olhar brava para ele. Ela então dá uma cotovelada no braço dele, e quando ele olha confuso para ela, ela aponta para o bule de água. Ele então diz para Blanche se deitar se estiver com dificuldades, e lhe deixar te dar um pouco de água. Depois que ela se deita, ele dá água na boca dela. E pergunta se precisa de mais alguma coisa, algo que queira comer ou um livro que queira ler, e é para lhe contar qualquer coisa que desejar. E em pensamentos Abigail pergunta se ele finalmente cresceu, o chamando de filhinho de papai, e que era para Blanche dizer que quer um território agora, ou uma mina de diamantes. Com a voz trêmula, Blanche então pergunta se os dois podem ficar ao seu lado até ela dormir. Seu pai diz que claro, sem problemas, e contente Blanche agradece ao seu pai, e os dois então se deitam ao lado dela. Blanche adormeceu feliz, o odor das fortes ervas medicinais dispersaram e a respiração dela ficou pacífica. E Severian continuou a observar sua pequena filha dormindo, por bastante tempo. Depois que ela dormiu, os dois então saíram do quarto. Abigail diz que parece que ela está em um sono profundo, e Severian diz que parece mesmo. Enfim, ela pergunta por que ele estava olhando tanto para Blanche. Ele diz que estava curioso em ver o rosto dela dormindo pela primeira vez, e também pensou por quão pequena ela é e o quão difícil pode se machucar, coisas assim. A Abigail se pergunta se esse cara está percebendo aos poucos o papel de pai. Ele diz que agora que estava pensando, tem uma coisa para lhe falar, e pergunta se ela poderia dar uma volta com ele. Do lado de fora, Abigail grita depois de descobrir que está acontecendo uma epidemia. Ela diz que ouviu mesmo sobre uma epidemia de causa desconhecida, mas pensar que a Blanche. Extremamente preocupada, ela pergunta o que farão, já que as causas são desconhecidas, e pergunta se a Blanche vai ficar bem, e se é uma doença terminal. Ele diz que ela receberá o melhor tratamento e o máximo de cuidado, então não precisa se preocupar, ainda não tiveram fatalidades e há casos de pacientes que se recuperaram após repousar. O que lhe faz perguntar se teria problema adiar a comemoração do aniversário, pedindo perdão já que foi sugestão dele. Ela diz que claro que não, não só a Blanche está doente, como todo o reino está com problemas agora, é um alívio que os sintomas não são graves. Ele diz que sim, e que terá certeza de fazer com que a festa seja ainda mais esplêndida do que antes. Ela pensa que não, e que era para fazer uma simples. Ele disse que apesar de serem sintomas leves, já que não sabem a causa, pede para que por favor, sua rainha tenha cuidado também. Ela disse para ele não se preocupar, e que é saudável, e algo como uma epidemia é, mas não conseguiu terminar a frase, já que estava se sentindo mal. Abigail estava em sua cama passando mal, e Severian gritava para que chamassem logo um médico. Severian pergunta para um homem como está o estado da Abigail e da Blanche. O homem tremia enquanto dizia que a princesa está quase completamente recuperada, então não há problemas para ela continuar com sua rotina diária, porém a rainha está piorando. Batendo a mão na mesa e assustando o homem, Severian diz que mesmo com tantos médicos, funcionários públicos e magos pesquisando sobre essa doença, pergunta se não há uma única pessoa com alguma suspeita da causa dessa doença. Millard chega dizendo que chegou uma mensagem do Sul, mas acredita que ele deva ler pessoalmente. Na carta dizia, é uma urgência, confirmamos mortes causadas pela epidemia, a causa da doença ainda é desconhecida. Abigail definitivamente morreu naquela época. Inicialmente, ele ficou chocado quando recebeu a notícia de sua morte, então sentiu compaixão. Ela era sua segunda esposa, de quem ele não gostava nem desgostava, que pobre mulher. Parece que você eventualmente morreu depois que foi usada como uma ferramenta para o poder, tenho certeza que eu também vou acabar como você um dia, vamos esquecer as dificuldades desta vida e nunca nos encontrarmos na próxima. Estes são os pensamentos que ele teve enquanto colocava um lírio branco dentro do caixão dela. E com certeza foi isso que aconteceu, mas, ele se pergunta por que a boca do seu estômago ferve de raiva sempre que ele pensa novamente sobre aquela morte. Isso não pode acontecer. Ele não vai permitir. Ele não tem a confiança para passar pela mesma situação de novo.
Ele diz para convocar os chefes da família imediatamente. O homem pergunta o que, dizendo que são quase meia-noite. Completamente enfurecido, ele diz que é isso mesmo, e que é para ir agora, perguntando se ele vai desobedecer às ordens do rei. Millard pede para que por favor ele se acalme, e diz que como já há uma reunião marcada para amanhã de manhã, não fará muita diferença chamá-los agora, e também, pergunta se a rainha não gostaria que ele tomasse decisões com mais clareza. Savery então diz para o deixar, e que não tem que convocar os nomes, e pensa que quase tomou uma decisão idiota, pelas suas emoções. Se perguntando como um rei pode ser tão tolo, quando foi justamente ele que desprezou esse tipo de rei no passado. O homem assustado diz que sim, e diz para Vossa Majestade descansar um pouco. Millard diz que a rainha ficará bem, e que a princesa também se recuperou. Savery então diz que certo, e que vai ver Abigail um pouco. Esbarrando com o médico, ele pergunta como Abigail está. O médico diz que a rainha está dormindo, ainda assim, parece melhor de como estava esta manhã. Ele diz que irá só olhar e sair, e que não vai acordá-la, e que então, o médico deveria ir descansar também. Ele fica preocupado ao ver Abigail, e senta ao lado dela segurando sua mão, enquanto pedia desculpas. E pensar que o rei de um país não consegue tratar de sua própria esposa, faz com que ele se sinta frustrado pela sua própria inutilidade. Se possível, ele queria estar no seu lugar. Abigail acorda e pergunta por que ele está lá. Ele diz que foi para lhe ver por um momento, e pergunta como se sente. Mas em pensamento, ele dizia que foi porque sentiu falta dela, ele só queria ser egoísta e lhe ver na sua frente. Ela agradece por ele ter ido, e diz que honestamente, estava com saudades dele, dizendo que talvez seja porque não está bem. Se surpreendendo, o Saverian fica corado e diz que também sentiu falta dela. Se perguntando por que ele percebeu agora quão patético ele foi, quão assustado ele estava em perdê-la de novo, em nunca mais vê-la novamente. Quão inquieto ele está se sentindo e quanto esta inquietude faz com que sinta a sua falta. Ele diz que vai garantir que encontrem um tratamento, não importa o que ele faça, vai se certificar que, pelo menos ela, mas é interrompido pela Abigail, que pergunta se ele conseguiu dormir ultimamente, dizendo que tem certeza que ele está bem ocupado. Então diz que não precisa ir até lá. Ele diz que tem tempo suficiente para fazer pelo menos isso, e ele tem algo a dizer, então dá feliz aniversário para Abigail, e que na verdade, ele queria ser o primeiro a lhe parabenizar, deixando ela emocionada. Ela sorrir perguntando se então era hoje, e agradece a Vossa Majestade, e que acha que foi uma boa coisa ter cancelado a festa, apesar que se sente mal pela Blanche, já que tem certeza que ela estava ansiosa por isso. Ele diz para ela não se preocupar, e que Blanche só quer que ela fique bem logo. Ela diz que certo, e que tem certeza que isso é o que aquela criança está pensando. Ela então diz que Blanche lhe chamou de mamãe, e para ser sincera, ficou um pouco surpresa, e que sabe que Blanche é preciosa para ela, mas nunca pensou sobre realmente virar a mãe dela. Ela sentiu pena e preocupação, pensou se ela era digna o suficiente para ser a mãe de uma criança, quando nem sabia que ela estava doente, perguntando se será que é tudo bem alguém como ela ser uma mãe. Ele disse que ela lhe perguntou antes se ele não gostava da Blanche, e que embora ele nunca tenha odiado ela, para ser honesto, aquela criança é um pouco difícil para ele. Já que ele cresceu em um palácio separado dos antigos rei e rainha, ele não tinha boas memórias de paz, já que eles só se encontravam durante eventos importantes. E ele também acreditava que isso era o certo, como o príncipe herdeiro. E já que assim foi como ele aprendeu a ser um rei, nunca aprendeu a ser um pai. Está aprendendo pouco a pouco com Abigail, mas já que ele não tem nenhuma experiência, só está deixando as coisas acontecerem. Ainda assim, lhe faz pensar no que Abigail lhe disse antes. Ela pergunta o que ela disse, e ele diz que o que ela disse era que eles poderiam virar uma família. E diz que ele pode estar em falta, como marido e pai, mas ele acredita nestas palavras. E diz para Abigail não temer, ela e Blanche já são família. E Abigail diz que isso também inclui ele, e que ele está certo, eles são uma família. Ele diz que quando sua rainha estiver bem, irão celebrar seu aniversário,
Não importa quão tarde fique, pelo menos com a família, e ela diz que essa é a festa que ela queria. Norma ajudava Abigail a se arrumar, e Clara preocupada perguntava para ela se tinha certeza que estava tudo bem em sair da cama. E que ainda achava que seria melhor se ela ficasse de cama mais um pouco, mas Abigail diz que tudo bem, e para começar, seus sintomas não eram tão sérios e ela ficou muito melhor. Mas Clara diz que mesmo assim, já que eles ainda não sabem a identidade desta doença, ela se sente inquieta. Assim como Abigail esperava, Severin ordenou que tropas descobrissem mais sobre a doença, mas nenhum dos países vizinhos ou as fadas sabiam a causa. E as outras espécies se recusaram a ajudar. O que significa que o fato dela ter ficado bem foi sorte. Ela ainda se sente tonta de vez em quando, mas já que se sente tão entediada deitada o dia todo, quer pelo menos caminhar um pouco. Uma empregada chega dizendo que o Duque Raven está lá, e pergunta o que deve fazer. Abigail diz para o convidar para entrar, mas, logo diz que não, e que logo